18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá especialmente: inciso 1. Objeto, metas e prazo de concessão. 2. Descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. 3. Os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. 4. Prazo, local, horário e que foram fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. 5. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica e da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. Inciso 6. Os possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. 7. Os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação às alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço. 8. Os critérios de reajuste e revisão da tarifa. 9. Os critérios indicadores das fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico financeiro da proposta. 10. A indicação dos bens reversíveis. 11. As características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. Inciso 12. A expressa indicação do pessoal responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa. Inciso 13. As condições de liderança da empresa responsável na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio. Inciso 14. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicáveis. Inciso 15. Nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. Inciso 16. Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado. Artigo 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento. Hipótese em que: inciso 1. Encerrada a fase de classificação das propostas ou oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem qualificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 3. Inabilitado o licitante, melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente até que o licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Inciso 4. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Artigo 19. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas. Inciso 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio. Inciso 3. Apresentação dos documentos exigidos nos incisos 5 e 13 do artigo anterior,
por parte de cada consorciada. Inciso 4. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio nos termos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 2º. A empresa líder do consórcio é responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Artigo 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato. Artigo 21. Os estudos, investigações e levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes especificados no edital. Artigo 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Capítulo 6 do Contrato de Concessão. Artigo 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas, inciso 1, ao objeto, à área e ao prazo de concessão. Inciso 2, ao modo, forma e condições de prestação do serviço. Inciso 3, aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Inciso 4, ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para reajuste e a revisão das tarifas. Inciso 5, aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. Inciso 6. Aos direitos e deveres dos usuários para a obtenção e utilização do serviço. Inciso 7. A forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como indicação dos órgãos competentes para exercê-la. Inciso 8. As penalidades contratuais e administrativas a que se sujeitam a concessionária e sua forma de aplicação. Inciso 9. Aos casos de extinção da concessão. Inciso 10. Aos bens reversíveis. Inciso 11. Aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso. Inciso 12. As condições para prorrogação do contrato. Inciso 13. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. Inciso 14. A exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária. Inciso 15. Ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público, precedido da execução de obra pública, deverão adicionalmente: inciso 1. Estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão. Inciso 2. Exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Artigo 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem a ser realizada no Brasil
e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 96. Artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Parágrafo 2º. Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros, a que se refere o parágrafo anterior, reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente. Parágrafo 3º. A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. Artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Parágrafo 1º. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Parágrafo 2º. O subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente, dentro dos limites da subconcessão.